Essa semana aqui no Clube do Champanhe nós vamos falar sobre cruzeiros marítimos em Florianópolis. Nosso entrevistado é Ernesto Santiago. Essa semana aqui no Clube do Champanhe. Não perca! Clube do Champanhe. Ernesto, o que é que falta para que Florianópolis receba navios de cruzeiros de grande porte? Tudo bem? Em primeiro lugar, falta criar condições para que os navios possam fundear em segurança e em um local em que os passageiros possam ser retirados dos navios e depois retornar aos navios. Teria que construir sem ter algum problema de um porto, então. Existem duas maneiras de você operar cruzeiros em um destino. Você pode operar de maneira remota. O que é operar de maneira remota? Imagina um aeroporto como o de Florianópolis, em que você não tenha aquela passarela direto do terminal para o navio. Isso, os fingers. Então, o terminal remoto é aquele que você precisa usar uma balsa, um tender, para tirar os passageiros e trazer até o local de desembarque. É a maneira mais rápida de se entrar nesse mercado. E aliás, ela não pode... já aconteceu isso aqui em Florianópolis alguns anos atrás, né? Exato, nós recebíamos os cruzeiros aqui, só que o problema é que o ponto de fundeio homologado naquela época ficava muito longe do local do desembarque. A que distância? Uma distância de mais ou menos umas 4, 5 milhas, mas o problema ali maior nem era a distância propriamente, sim o fato de o local ficar exposto ao vento. Então, quando o navio chegava de manhã, era tranquilo, né? Não tem vento, lisinho, de manhã cedo. O problema era no reembarque, quando virava de nordestão, aquele nordeste forte, que faz aquelas marolas altas, ficava muito desconfortável para os passageiros reembarcarem. Até mesmo perigoso, né? Perigoso, porque muitos desses passageiros, inclusive, são pessoas de terceira idade, né? E houve inclusive uma operação que foi abortada, foi cancelada. Os passageiros tiveram que ser deslocados por terra e reembarcados em um outro local. Nossa, que trabalheira. Imagina um voo cancelado, né? Vamos supor um voo da Azul, por exemplo, que é um Embraer 195, tem 110 passageiros. Já é um transtorno quando cancela. O navio tem mais de 2.000 passageiros. E mais de 3.000 passageiros. Tá, mas quando acontecia isso, né, que as pessoas eram trazidas com barcos menores até a terra, até a ilha, até Florianópolis, era feito com barquinhos pequenos. São os chamados tenders, né? Aquelas embarcações alaranjadas. É a maneira mais prática de se tirar os passageiros dos navios, porque os navios já trazem essas embarcações, são os botes salva-vidas dos navios. Sim. Tá? A outra maneira é a localidade ter um tender de capacidade maior, porque esses têm entre 90 e 100 lugares. Mas existem localidades que o próprio município tem, no Brasil isso não acontece ainda, mas o próprio município tem um tender grande, para 300, 400 passageiros. Mas mesmo assim, se for para 300 passageiros, um navio tem normalmente de 2 a 3 mil, quer dizer, tem que fazer quantas viagens para trazer. E na maioria das vezes, todas as pessoas que estão no navio, elas têm interesse em desembarcar e conhecer Florianópolis. Ou em especialmente Florianópolis. Especialmente aqui, né? Então realmente devia ser um transtorno desembarcar essas pessoas e embarcá-las novamente, né? O ideal é que Florianópolis tenha um terminal de atracação, por uma outra razão muito importante. Essa operação remota, ela não permite o embarque e desembarque definitivo do passageiro com bagagem. Você não consegue iniciar uma viagem em Florianópolis através de uma operação remota, só se um navio encostar em um terminal. Sim, como é que vai embarcar essas malas todas? Enfim, exato. Não tem como, né? Já se tentou fazer isso em algumas cidades, São Francisco do Sul tentou fazer isso, mas é um transtorno muito grande. É muito grande mesmo. É mais ou menos como você imaginar que o tempo todo os ônibus que levam para os aviões tivessem que levar também as bagagens permanentemente, sem esteira, sem nada. É um troço muito complicado. Então o ideal é que tenha um terminal de atracação, mas esse é um projeto de médio e longo prazo. Demora até você conseguir licenciar um terminal de atracação, realizar as obras, o valor é altíssimo, é muito alto mesmo. A infraestrutura é muito grande, né, para realizar isso. É um porto. Só que é um porto que seria dedicado apenas ao turismo. Sim. É um porto com uma marina anexa. Nós ainda teremos um terminal desse no futuro, eu tenho certeza absoluta. Você acredita mesmo nisso? Acredito. Aliás, a tua luta é essa, né? Eu acredito porque é uma questão de competitividade. Outros destinos do Brasil e do mundo estão
correndo atrás de um equipamento como esse. Se Florianópolis não tiver esse equipamento, vai ficar fora desse mercado. Mas por que Florianópolis não tem? São as ONGs ecologicamente corretas, são hoteleiros que não querem. Quem não quer isso? Não, as ONGs até hoje nunca ofereceram obstáculo algum a um terminal de cruzeiros em Florianópolis. E, pelo contrário, eu apresentei o projeto, né, de um terminal de atracação, ainda conceitual, para uma dessas ONGs, inclusive na época, agora não me recordo exatamente qual. E eles fizeram sugestões, acharam bacana, por um detalhe muito importante, é o potencial de geração de emprego numa economia limpa que é o turismo, que é a vocação da cidade. Quanto cada passageiro de um navio de cruzeiro deixaria aqui na ilha num dia, por exemplo? No Brasil, ainda os turistas gastam pouco por um problema que nós temos de não ter transformado as atrações turísticas em produtos turísticos. Ou seja, a gente não tem atração turística na prateleira, com preço, com esquema de comercialização. Então a gente ainda rentabiliza baixo, mas ainda seria bastante, em torno de 80 a 100 reais por passageiro. Quer dizer, que um cruzeiro aí com 2.000, 2.500 passageiros deixaria... Você fala que não tem atração turística? Não, tem atração turística, não tem produto turístico. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Inclusive, essa é uma das demandas da ACIF, transformar nossas atrações turísticas em produtos turísticos. Nós temos aqui diversos mirantes. Poucas pessoas sabem que nós temos outros mirantes, além daquele da Lagoa e o do Morro da Cruz, né? Tem um mirante lá na Praia Mole, tem outro mirante junto ao cartódromo, lá no Caminho dos Ingleses, ali tem um pequeno mirante. Mas não existe um circuito dos mirantes. Os nossos mirantes não são bem cuidados. Nós não temos um local para venda de artesanato, de produtos turísticos. Quem deveria cuidar disso, a prefeitura? A prefeitura teria o papel de organizar, mas eventualmente poderia conceder a operação disso à iniciativa privada. Mas isso, não, tipo, que nem tem um mirante ali perto de casa, que é ali na Praia do Campeche, que fica bem na Pau de Canela ali, que enxerga toda a ilha. É lindo aquele mirante. É maravilhoso aquilo, né? Acho que é um dos mais altos que a gente tem aqui. Mas fazer isso, essa infraestrutura, não vai tipo, prejudicar a natureza, não vai prejudicar outros lados? Depende da maneira que é feito, né? Pode porque ser olha feito só, de uma maneira que não prejudique, né? A própria maneira de você chegar nesse mirante através de uma trilha ecológica, né? De uma trilha em que você saiba a vegetação que tem ao longo dela, com placas de identificação, um guia bem treinado, isso aí já é um outro produto turístico. Você vai ter a trilha como produto turístico, depois você vai ter o mirante lá em cima como produto turístico. Então, não precisaria mexer com a adequar. natureza. Você pode ter um mirante urbano, como é o do Morro da Cruz, né, que você vai de carro até lá, ou de ônibus, de van, e você tem esse mirante que você vai por uma trilha, que é uma coisa muito bacana. E é legal mesclar isso, né? Você vai em um mirante de carro, em outro você vai por uma trilha. Então o que falta é organização. É organização. A criação de produtos interessantes e bem organizados. Aí quando nós recebêssemos os cruzeiros, nós faturaríamos muito mais com o turismo no bom sentido da palavra, de oferecer ao turista produto de qualidade com valor agregado. Agora, Florianópolis está se especializando principalmente no verão, em vida noturna. Isso. Em shows, enfim. Isso não seria um produto interessante para trazer esses navios para cá, desde que houvesse lugar para atracar, é óbvio? Sim, existe uma segmentação no mercado de cruzeiros, né? Nós temos aqueles cruzeiros que ficam apenas no período do dia, atracados numa cidade, são grandes navios, são ships com muitas pessoas, que tem um valor, uma relação custo-benefício boa para as pessoas, assim, até de menor poder aquisitivo. E nós temos um outro tipo de cruzeiro, né, à disposição no mercado, que é um cruzeiro que ele tem um valor bem alto por cabine. Você tem menu de travesseiros a escolher, lençol de algodão. Direcionado para classe A, B. Isso. Né? E esse tipo de cruzeiro, ele costuma inclusive oferecer o pernoite no destino para que possa existir uma imersão profunda na cultura local. De diversas maneiras isso pode acontecer, através da vida noturna da cidade, shows, culinária, né? E também com coisas muito bacanas, como por exemplo você desembarcar do navio com o chefe de cozinha do navio e um grupo de umas 20 pessoas, ir ao mercado, comprar produto típico da região, retornar para o navio e cozinhar a bordo, junto com o chefe numa aula de gastronomia. Tipo, que não tivesse então só atrações dentro do navio, mas sim que o cruzeiro já fizesse isso na cidade, que parasse. Inclusive com hospedagem em hotéis na cidade. Isso é possível também, mas de todo modo, mesmo que não exista isso, a hotelaria local é beneficiada de duas maneiras. Primeiro, de uma maneira indireta. Quando é um navio que passa só o dia na cidade, né, a chamada escala, ele chega de manhã e vai embora de tarde, a hotelaria pode perfeitamente desenvolver uma ação de marketing
para mostrar os hotéis da cidade. Desde uma panfletaria no desembarque dos passageiros, oferecendo vouchers de desconto para ele retornar na baixa, né? Ele pode incluir um coquetel no City Tour. Então, né, durante o City Tour, o conhecimento da cidade, a van pode parar no hotel, ele vai lá, tem um coquetel de boas-vindas e já conhece, é mostrado, né? O hotel é bacana. Então, a hotelaria é a favor dos cruzeiros marítimos aqui em Florianópolis? Sim, a entidade que representa a hotelaria, a BH, inclusive já mesmo que as pessoas formalmente pernoitem em navios, a hotelaria é favorável? Sim, porque isso é apenas uma das situações. Existe uma outra situação, quando nós temos um terminal de atracação, em que quando o embarque no navio, né, para você iniciar o cruzeiro, ocorre em um destino turístico consagrado, a pessoa vai antes para a cidade. Eu quero voltar àquela pergunta que eu te fiz lá no início, que a gente ainda não recebeu a resposta. Quem é contra? Por que demora tanto? Por que não existe, então, um local para atracar esses navios aqui? Existe uma percepção equivocada de uma parte da hotelaria, bem pequena mesmo, que entende que os cruzeiros roubam clientes, né, de determinados resorts, por exemplo. Mas só que se você for analisar a argumentação, é uma argumentação mais ligada a um problema de custo Brasil para se operar um hotel no Brasil do que em relação aos cruzeiros propriamente ditos. Basicamente, eles dizem que eles perdem em termos de competitividade, que fica mais barato você atender um turista no navio de cruzeiro, em função dos impostos que incidem sobre a operação de cruzeiros, do que os impostos que incidem sobre uma hotelaria, sobre um resort, que seriam mais altos no volume total. Então eles conseguem competir menos, a tarifa não chega lá, vamos colocar assim. Então alguns hoteleiros aqui de Florianópolis veem cruzeiros marítimos como uma competição, é isso? Isso. Mas mesmo que isso fosse verdade... Quem são esses hoteleiros, Ernesto? Por exemplo, é o Costão do Santinho, né? O Costão do Santinho, junto com alguns outros resorts no Brasil, criou uma entidade chamada Resort Brasil, que frequentemente faz um lobby, até no Ministério do Turismo, contra os cruzeiros, tentando aumentar o custo dos cruzeiros, como, por exemplo, impondo mais mão de obra brasileira a bordo dos cruzeiros, para criar dificuldades mesmo de toda sorte. Mas, aliás, é uma pena isso. Não existia um projeto ali no Santinho mesmo de se fazer um porto de atracação de navios? Sim, havia um projeto de um terminal ali. Aliás, há muito tempo, aquele é apontado como um dos melhores locais para se fazer um terminal de cruzeiros. E por que não fazem? Bom, em primeiro lugar, você precisa ter vontade política, porque não é um projeto que a iniciativa privada possa dizer, não, eu vou, eu faço, eu quero e pronto. Mas a verdade é a seguinte, esse setor ele é tão carente no Brasil, e isso é uma coisa até que eu coloco para prefeitos de outras regiões, né? Se você investir, você tem retorno. Mas esses navios que estão hoje fazendo essa rota aqui na costa do Brasil, né? Eles param em Santos, Rio de Janeiro... Não, são vários destinos. Salvador. Não, começa lá em cima, em Manaus. Manaus, Belém, Alter do Chão. Alter do Chão é um local que ninguém conhece quase no Brasil. Tem porto lá para atracar navio? Tem. Em Belém o navio atraca, em Manaus o navio atraca. E em Manaus tem uma operação doidíssima, que é assim, chega o navio cheio de passageiro, que vem do Caribe. Manaus, o pessoal não sabe, mas Manaus é considerado Caribe Sul, tá? Quando tu vende para o norte-americano o Caribe e tem Manaus, é considerado como o Caribe Sul, como a Venezuela ali, assim, sabe? Então o navio vai lá como um destino final do cruzeiro. São navios estrangeiros, Não, o sujeito embarcou em Nova York. São estrangeiros. Estrangeiros. Embarcou em Nova York, fez o Caribe, né? Embarcou lá em cima em Nova York, veio, fez o Caribe, terminou em Manaus. Ele desembarca, vem 4, 5, 6, 10 aviões, voos charter, que aí desembarcam passageiros desses aviões que vão começar o cruzeiro por Manaus para ir para Nova York passando pelo Caribe. E esses navios pegam os passageiros que desembarcam em Manaus e levam de avião. Entendeu? Então metade é o chamado da rota turnaround. é feita de avião e outra metade é feita de navio. É uma das modalidades que existem, né? É o chamado flying cruise, né? Você mescla essas duas coisas. No flying cruise você pode botar no meio do caminho um hotel. O turista pode desembarcar lá em Manaus, ir para aqueles hotéis maravilhosos de selva que tem na região, depois pegar o avião e ir embora, e vice-versa. Vim de avião, vai para o hotel, pega o cruzeiro e vai embora. A Nath já fez viagem de navio, né? Eu já. Ficou pra história, amiga. Como assim? Gostou? O navio não afundou, né? Então a gente chegou todo mundo vivo, mas eu fui num cruzeiro
tem música eletrônica, com 10 amigas minhas, né? Então, a gente marcou a presença lá pelos mares. Eu imagino que tenha marcado muito a presença. Vocês tocaram num ponto muito bacana, porque isso vem realmente fazendo muito sucesso no Brasil, que são os cruzeiros temáticos. Você tem cruzeiro de sertanejo, de heavy metal, de música eletrônica, de pagode, de torcida, o Cruzeiro do Corinthians, por exemplo, que já teve, de gastronomia, de arte, de história da arte, de dança a bordo. Eu já vi uma vez um fitness. folheto de um cruzeiro que as pessoas estavam todas nuas. Era um cruzeiro de nudistas. Agora tu imagina que situação. Ai, mas eu ia achar desconfortável, né? Quando tu vê, tem um pelado ali. Então, basicamente, se você tem uma ideia, que você acha que tem um público-alvo relevante, que você vai conseguir lotar um navio, você vai para a companhia de cruzeiros, olha, eu estou com essa ideia aqui. E aí eles vão trabalhar com você como você vai realizar essa ideia. É bem bacana. Os corporativos também estão fortes. Convenções de empresas fretam o navio inteiro. Imagina uma grande multinacional, né? Pode, por exemplo, trazer diretores, nível de gerência. Tem que ser uma grande multinacional, porque se torna bem caro, não é qualquer empresa que consegue fazer isso. Né? Olha, às vezes na ponta do lápis acaba saindo bem interessante essa opção. Ô Ernesto, como é que você se envolveu nessa história de navios? Enfim, você é uma das pessoas que mais, né, defende a entrada de navios de turismo, a criação e a construção de portos aqui. Como é que você se envolveu nisso? Bom, em primeiro lugar, o meu signo é de peixes. Começa por aí. Tem de gente de peixe que não se envolveu com isso. Né? Eu sei, mas assim, eu tenho eu fui criado dentro da água, né? Casa de praia na Lagoa, né? Passando férias em São Francisco do Sul, por exemplo. Então sempre sempre gostei, velejei, mergulhei, nadei. Os meus esportes sempre estiveram vinculados ao mar. Né? E o navio é uma maneira muito segura de você ter contato com o mar. Imagina para uma pessoa lá do interior do Brasil, que às vezes nem viu o mar, né? Nunca navegou. A maioria das pessoas navega a primeira vez quando faz um cruzeiro. É uma experiência fantástica você estar em um navio e você não vê a terra. Né? A pessoa estuda no colégio. Às vezes é fantástico, às vezes dá um desespero, né? Que tu diz, meu Deus, cadê que não enxergo absolutamente nada? Então, isso é outra coisa bacana, né? As diferenças entre as pessoas. Tem pessoas que fazem um cruzeiro e odeiam. E chegam à conclusão, não, o meu negócio não é fazer cruzeiro, é ficar num resort. Tem gente que vai para um resort, não gosta da experiência, gosta da mobilidade que um cruzeiro representa. Porque uma das vantagens do cruzeiro é que você conhece vários destinos sem precisar desfazer as malas. E muita gente detesta ficar fazendo e desfazendo. Os navios oferecem coisas bem interessantes, tem shows a bordo, tem muito entretenimento. Né? Muita comida, porque a comida está ali à disposição o dia inteiro. E de qualidade. De qualidade, tem gente que só vai para comer também, né, gente? Tem uns ali que a gente chega, fica olhando, principalmente nos Estados Unidos, assim, meu Deus, parece que aquele povo nunca viu comida. É demais. Mas ao mesmo tempo também que você tem esses cruzeiros que oferecem essa grande quantidade de comida e de maneira assim, meio tudo muito igual, né? Mas você também tem cruzeiros de gastronomia, em que são convidados chefes famosos a bordo. E são navios um pouco menores daí, né? Também, né? Não são esses para sim, mas às vezes uns grandes também. Agora, falando em navios menores, tem uma coisa muito interessante. Quando a gente fala cruzeiro, a gente pensa logo em mar. Mas tem um outro segmento muito bacana, que são os cruzeiros fluviais. Embarcações bem menores. E é um mercado muito bem explorado na Europa, nos Estados Unidos, e que o Brasil e Santa Catarina especialmente tem um potencial enorme. Cruzeiros mais curtos. Você imagina você tomar um cruzeiro desse ali em Itajaí, subir até Blumenau. A gente às vezes esquece que cidades como Blumenau, como Joinville, foram construídas pela água. Sim, em torno de rios, né? Rios. Joinville pela Baía da Babitonga. Não tinha estrada para ir a Joinville, você ia de barco a partir da Baía da Babitonga. Mas tem, esse caminho aí por água, tem como chegar para lá de navio? Tem. São navios de menos porte. Eles são compridos, mais baixos, o calado é menor, né? O calado é a profundidade do casco. E Santa Catarina precisa urgentemente fazer um estudo do seu potencial turístico hidrográfico, das nossas baías, dos nossos rios, para saber como a gente pode melhor explorar. Porque além dos cruzeiros marítimos, tem esse outro mercado que é muito bacana, atrai um público muito qualificado, porque são navios assim que vão devagarinho, então você vai podendo ver aquela margem do rio que você nunca vê. Isso que você está falando tem na França, tem, né? no Vale do Loire. Saindo de Paris ali, você pode pegar um navio com calado mais baixo e ir pelo rio até o Vale do Loire.
Você faz isso na França, faz isso na Alemanha, faz isso na Rússia, faz isso em Portugal. E muito bacana porque você entra num cruzeiro desse, vinculado a visitar os chateaus, os castelos. Então você vai lá, prova vinho, já faz a harmonização. Eles levam bicicleta a bordo, você pode pegar a bicicleta e sair por aquelas fazendas francesas lá com aqueles campos floridos na primavera e ver. É fantástico, assim. E no Facebook tem uma comunidade? Tem um grupo. Isso foi muito engraçado. Eu tinha uma vontade de saber, será que eu estou sozinho querendo isso? Será que tem mais gente querendo? Aí eu criei um grupo chamado Eu Quero um Terminal de Cruzeiros em Floripa. Não completou 60 dias ainda esse grupo. Já tem 21 mil membros. Para ter uma ideia de como isso é bastante, o Cityville, que é um sucesso no Facebook, o grupo Cityville Brasil tem 26 mil membros, quer dizer, 4 mil a mais só. E já está um tempão no ar. E você em 60 dias já conseguiu 21 pessoas curtindo? 21 mil pessoas. 21 mil. E o legal é que assim, você encontra pessoas que pensam como você e que acrescentam coisas ainda. Então é aquela pessoa que já morou em Barcelona, morou em Miami, morou no Caribe e diz, não, lá acontece assim e tal. Ou então, não, eu estou morando aqui, tem um cruzeiro na minha frente, eu estou vendo o pessoal desembarcar, gastando no comércio, isso é muito bom, vamos lutar por essa ideia, não desista. Então, às vezes, quando você, sabe que cansa às vezes, né? Você não encontra todo o apoio necessário, às vezes na sua própria comunidade. Sim. E as pessoas de fora vêm dar esse apoio. Porque dizem assim, eu quero que tenha um terminal aí em Florianópolis, porque um dia eu quero fazer um cruzeiro e desembarcar aí. Imagina, quantas pessoas não sonham com isso. É. Gente, é isso aí, o Clube do Champanhe hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela entrevista, tomara que realmente as coisas aconteçam. Isso. Vamos fazer um brinde, mas antes a gente gostaria de dizer que a gente está usando roupas da Garimpo, bolsas e sapatos da Arezzo, brindando com Xandão. E a gente queria dar uma dica, a dica do restaurante Ponta das Caranhas. Vale a pena, o visual é muito bom lá, é muito gostoso o ambiente. E fica ali na Lagoa da Conceição. É isso aí. É isso aí, gente. Até semana que vem. Mais um Clube do Champanhe. Gente. Clube do Champanhe.